Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É sempre um prazer estar por aqui de novo. E esse é o Mundial Telenotícias, com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos mostrar que as queimadas pelo Brasil inteiro revelam a incompetência das autoridades políticas para lidar com o assunto. PSD se torna o fiel da balança que pode definir o destino do ministro Alexandre de Moraes no Congresso Nacional. Integrantes do Hezbollah começam a explodir em Beirute e governo acusa manobra tecnológica dos israelenses. E relatório da ONU revela que a opressão de presidente Nicolás Maduro aumenta perigosamente na Venezuela depois das eleições. São os destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. O desejo incontrolável pelo poder está cegando as autoridades do mundo inteiro. Aquelas pessoas que experimentaram uma vez o controle sobre os outros e que agora não querem mais largar o osso. Isso faz com que os erros não sejam vistos e, consequentemente, as provisões não sejam feitas para conter calamidades que se anunciam com muita antecedência. O resultado é a reprovação de quase todas as autoridades que estão no comando das nações pelo mundo inteiro, principalmente as que se autodefinem como progressistas ou de esquerda. O Brasil não é exceção. As catástrofes climáticas estão acontecendo porque nenhuma providência foi tomada com antecedência, no momento em que elas se anunciaram. Ou seja, se tivessem sido levadas a sério como se deveria, não estaria acontecendo nada do que estamos presenciando hoje. Se estão acontecendo, é porque se esgotou o limite do suportável e agora temos de arcar com as duras consequências. As enchentes no sul do país, por exemplo, já eram previstas, como estão previstas também mais para o futuro próximo. Se as previsões não forem observadas como realmente devem ser, as catástrofes, serão ainda piores que as deste ano. Depois das chuvas, veio a seca escaldante. O fogo tomou conta do país, revelando uma incapacidade imensa do Ministério do Meio Ambiente em lidar com a situação. Mas não deveria ser uma surpresa, pois fontes revelam que o governo Lula já tinha sido avisado com muita antecedência. A ministra do Meio Ambiente, assim como o presidente populista, não sabe lidar com o que tem em mãos. E o resultado é a destruição e até mesmo a entrada de outro poder, o judiciário, para fazer o trabalho que deveria ser exclusivamente de um executivo competente. E vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Pois os focos de incêndios incontroláveis chegaram à capital federal também. As imagens que você vai ver agora são extremamente fortes e foram feitas no Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército Brasileiro, que, sem recursos até para abastecer os seus veículos, ainda sofre com pouco efetivo disponível para o combate às chamas. Veja as imagens da destruição. Ai, meu Deus! Ih, vai vir pra cá, ó, fumaça. Ixi. O fogo começou pelo Parque Nacional de Brasília, uma extensa área de vegetação que ainda se encontra verde, mas as chamas avançaram rapidamente para a região das casas, sem a perspectiva de serem controladas com rapidez. Foi um momento de terror vivido pelas famílias dos militares que não puderam sair de suas casas. A fumaça tomou conta de tudo, causando sérios problemas respiratórios. Foi um horror. Mas, enquanto isso, o governo tenta se esquivar de qualquer responsabilidade. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que, no momento atual do país, qualquer incêndio é considerado criminoso, já que está em vigor o decreto de proibição do uso
de fogo. Veja. Nós estamos vivendo uma seca severa, praticamente em todo o território nacional, e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei, e isso caracteriza crime. Crime. Marina Silva ainda falou sobre as penas contra quem desrespeita a lei. De acordo com ela, essas penas são insuficientes e colaboram para a situação dramática do país. Veja. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. Pois é. Agora o culpado é qualquer um que não seja do governo federal. Pois, como dissemos aqui, tanto a ministra quanto o próprio presidente Lula foram avisados da seca e das queimadas, de acordo com o que foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. Ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e processos judiciais mostram que a administração tinha conhecimento, sim, da situação desde o início do ano. Portanto, como dissemos na linguagem de televisão, o problema aí é de BIOS, bicho incompetente operando o sistema. Não tem como ser diferente. Se tinham conhecimento e não tomaram providências, quem são os culpados? Onde estão agora os defensores da Amazônia com aquelas músicas de massa de manobra? Onde foram parar? Se queimaram com o fogo também? Talvez não o corpo inteiro, mas com toda certeza a língua. Desapareceu todo mundo. E a pergunta que fica agora é a seguinte: será que se essa seca tivesse acontecido no governo anterior, a culpa ainda seria do clima e dos criminosos que ateiam fogo em tudo? As pessoas precisam abrir os olhos, precisam enxergar o que não querem ver. Caso contrário, vão ficar parecendo bovinos indo para o abate sem saber o que vai acontecer. É questão muito séria. Se tivessem se prevenido, talvez não estivéssemos onde estamos hoje. E veja que o Supremo, que é um poder judiciário, está tendo de meter a mão nessa cumbuca justamente porque o Executivo não está dando conta. Na teoria, Flávio Dino não poderia sequer autorizar o governo a extrapolar a meta fiscal para combater incêndios. Não podia. Quem autoriza isso ainda é o Congresso Nacional e quem fiscaliza é o TCU. O Tribunal de Contas da União deveria ser uma obra em conjunto. Mas o ministro mandou a canetada, mais uma vez, dando carta branca para Lula abrir créditos extraordinários destinados ao combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. A decisão permite que o governo realize despesas fora do limite de gastos imposto pelo arcabouço fiscal e pela meta fiscal até o fim de 2024, justificando a medida como essencial para lidar com a grave pandemia de incêndios e secas nas duas regiões. E quem vai controlar esses gastos com uma equipe que não mostrou nenhuma competência até agora para controlar essa situação? Quem vai? Como dissemos, isso tudo é obra de gente despreparada. E esse despreparo vem cobrando a conta. O mesmo está acontecendo na Europa Ocidental. Pelo menos 4 casas foram incendiadas totalmente e 20 ficaram ameaçadas nesta terça-feira, dia 17 de setembro, devido a vários incêndios florestais fora de controle nas regiões central e norte de Portugal.
O país ibérico pediu à União Europeia o envio de mais aviões de combate a incêndios, pois os bombeiros ainda estão lutando contra pelo menos 15 focos, incluindo um que queimou casas nos arredores da cidade de Albergaria a Velha. Mais de 800 bombeiros estavam combatendo esse incêndio e outros 3 no distrito de Aveiro, no noroeste, onde a polícia fechou autoestradas, incluindo um trecho da principal rodovia entre Lisboa e Porto, e evacuou várias aldeias. No total, as autoridades informaram que 1.500 bombeiros estavam empenhados em todo o país, onde as temperaturas ultrapassaram os 30 graus Celsius no fim de semana e devem continuar altas até esta quarta-feira. As autoridades disseram que haviam mobilizado 8 aeronaves para lançar água naquele distrito. O governo solicitou mais 8 aeronaves à Comissão Europeia sob o mecanismo de proteção civil. 4 dessas aeronaves são esperadas para chegar, sendo 2 da Espanha e 2 da França, informou o porta-voz do Ministério do Interior ao Mundial Telenotícias. A situação pode piorar devido às condições anormalmente secas para esta época do ano e as rajadas de vento de até 70 km por hora. Agora a pergunta inevitável. Voltando para a questão do Brasil. Será que o governo Bolsonaro lidou melhor com a seca do que o governo Lula? Será que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi melhor no ministério do que Marina Silva? A conclusão é sua. Se estava ruim naquela época, por acaso está melhor agora no governo Lula? Houve algum avanço que justificasse o sumiço dos artistas e ativistas ambientais, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, as ONGs e artistas nacionais? Onde está essa gente toda? Hipocrisia, que deve acabar com as verdades expostas nas redes sociais. Vamos agora fazer um intervalo bem rapidinho para o recado de nosso apoiador, o Andrei Andrade, para falar de dores pelo corpo. Se liga aí no recado dele que o produto é bom. Fala, Andrei. Ô Araújo, boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Dá uns parabéns pro seu patrão aí, porque ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro 2º mês já. Não tô sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. E não me arrependo não, cara. Se tiver comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Um abraço pra você aí, uma boa tarde, tá? Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente. Uma semana de uso, você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito,
tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do Articular e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento, né, com a família sofrendo com dor, e isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita e tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter o atendimento personalizado e com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsula o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor, todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias e vamos falar agora de como anda a situação do impeachment do ministro do STF no Senado. Ainda está parado por causa do freio nos trabalhos ocasionado pela proximidade das eleições municipais. Mas tem parlamentar de olho nisso para que o assunto não caia no esquecimento, porque com os novos fatos dos incêndios pelo Brasil inteiro, há quem diga por aí que caíram como uma perfeita cortina de fumaça para que o assunto do ministro esfrie e caia no esquecimento natural. O deputado Gustavo Gayer, por exemplo, levantou uma questão bem curiosa, a de que o partido, o PSD de Gilberto Kassab,
foi brilhante na estratégia de levar o maior número de senadores para uma zona de conforto, uma zona confortável de negociação. São, ao todo, agora 10 senadores, dos 29 indefinidos, ou seja, é o partido com o maior número de senadores indefinidos. Isso é maravilhoso para as intenções do dono do partido, o senhor Gilberto Kassab. E como dissemos ontem, pelo que está circulando pelos bastidores, pelos corredores do Congresso Nacional, ele pode liberar os senadores para apoiarem o impeachment do ministro. Depende do que ele vai ganhar. Kassab teria deixado vazar a informação para que a essência de uma negociação pudesse bater na parte mais interessada, que pode ser tanto uma quanto a outra. O que seria de interesse do partido é o que de melhor poderia levar com essa situação. Afinal, só faltam 5 assinaturas para que o presidente do Senado, que também é do PSD, coloque para apreciação no plenário da Casa. Os opositores acreditam que, uma vez colocado para apreciação, o pedido de impeachment já estará com o caminho certo. Conosco hoje o professor Alfredo Bessoff, diretamente de algum lugar da Europa. Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, como sempre. Como é que você viu essa situação do PSD ser o fiel da balança em um momento tão sensível como o que estamos vivendo agora na política brasileira? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui compartilhando esses momentos contigo na bancada e com os nossos net espectadores. Antes de mais nada, Paulo, nós precisamos entender que há sobre a cabeça do PSD uma espécie de espada de Damocles que pode cair a qualquer momento, porque o Kassab é um estrategista, ele sabe que a arte da política não é apenas a arte de engolir sapos, é a arte de contar soldadinhos. O grande problema, e é aqui que eu vejo uma questão muito interessante, Paulo, está todo mundo observando como será o desempenho eleitoral agora em outubro. Porque observem que dos atuais integrantes do PSD, a maior parte deles, Paulo, terá de ir para a reeleição em 2026. Esse é um detalhe que muitas pessoas às vezes não estão prestando muita atenção. Esses caras vão para a reeleição. O próprio Pacheco vai para a reeleição. E aí? Como ele vai para a reeleição diante de uma negativa de colocar em votação uma situação dessas? E mais, os indicadores que nós temos da eleição municipal apontam para uma derrocada total da esquerda. E esse processo pode tornar a situação do douto ministro Alexandre de Moraes verdadeiramente insustentável. Agora, nesse momento, esses senadores do PSD, eles estão se sentindo a última bolacha do pote, do pacote, mas eles podem estar também comprometendo o seu projeto de reeleição em 2026. Porque, veja bem, o que atrapalha o esperto, Paulo, é o excesso de esperteza, é achar que só ele sabe ser esperto. E essa campanha que o Geyer começou e outros já estão apoiando de 55 não, isso é algo devastador para a pretensão do Kassab de ser um player decisivo na eleição presidencial de 2026. Observe bem, Paulo, que ele pode estar, por ambição, esquecendo que essa espada que pende sobre a cabeça dele, como na mitologia a espada de Damocles, pode a qualquer momento romper o fio tênue e acabar machucando quem fica embaixo saracoteando, esperando para ver para que lado é melhor ir. Existem senadores do PSD que estão seriamente comprometidos no seu projeto de reeleição. A senadora de São Paulo, a Gabrilli, é um exemplo. Ela, olhando realisticamente, num cenário onde em 2026 Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles sejam candidatos ao Senado, ela terá pouquíssima possibilidade eleitoral. Portanto, eu penso que o Kassab, ele começa a perceber que ele, de tão esperto que foi, de tanto querer criar uma armadilha, ele pode ter se colocado numa sinuca de bico.
tudo, na minha opinião, e até porque a partir de agora não tem mais atividade no Congresso Nacional, as férias dos deputados e senadores é total, eles voltam apenas dia 7, 8 ou 9 de outubro. Até lá será um jogo de pressão, um jogo de muita estratégia, mas volto a dizer, vamos ficar atentos com o fator 2026, ver o desempenho em 2024 e ler 2026 e quem está indo para a reeleição. O que dá a impressão é de que o dono do partido, do PSD, está apostando no esquecimento do povo brasileiro, né? O que é extremamente difícil, porque nos dias de hoje, com as tecnologias que nós temos hoje de comunicação, de sociologia dessa comunicação, é muito difícil você segurar, né, uma informação como essa, né, que você acabou de mencionar, da campanha do deputado Gustavo Gaia, que é arrasadora, sem dúvida alguma, né, com a negação aos 55. Todo aquele candidato que tiver o número 55, né, você recusa, você não vota nele, coisa e tal. Essa é a campanha do deputado Gustavo Gaia para forçar o PSD a tomar uma posição. E, no fundo, Gilberto Kassab sabe disso, né? Ele sabe que o prejuízo para ele vai ser maior se ele ficar segurando a corda. Mas ele tenta ganhar da melhor maneira possível e o tempo que for necessário. Mas ele sabe que no final da história a coisa terá de ser diferente. Então você também acha que na volta do Congresso os parlamentares ainda estarão com esse mesmo pique que eles estão agora? Ou você acha que corre-se o risco de cair no esquecimento, Alfredo? Vai depender de nós, vai depender da sociedade, Paulo. É a sociedade quem não pode deixar cair no esquecimento. Já deu uma refreada. Eu sempre falo o seguinte, observem, nós fizemos um 7 de setembro maravilhoso, mas muitos entraram na pilha de estarem mais preocupados em discutir o arranca-rabo do Bolsonaro com um carro de som, o entreveiro do Marçal com o Malafaia. Agora, muitos de nós, mais preocupados com briga de boteco do que verdadeiramente com a discussão política. Somos nós, enquanto sociedade, esse é o meu recado e essa é a minha visão, Paulo. Somos nós, enquanto sociedade, que não podemos permitir, em hipótese nenhuma, que esse assunto caia na vala de uma negociação promíscua, num conchavo de cafezinho ou de boteco lá por Brasília. Portanto, Paulo, a minha visão é essa. Somos nós, enquanto sociedade, que temos que continuar pressionando os deputados, os senadores, porque eu quero dizer bem claramente o seguinte, eu sou do interior, Paulo. Então, no interior você elege quem? O vereador. Qual é o principal papel do vereador? Ser cabo eleitoral de deputado estadual, deputado federal e senador. Portanto, na hora de votar, vamos olhar, o candidato é 55, estou fora, não voto. Aí meu amigo, mas meu amigo não voto. E lembrar que esses vereadores, eles são eleitos, muitos deles são financiados pelos caciques dos partidos. Portanto, vamos lembrar o seguinte, eles podem baixar o tom. Nós, enquanto sociedade, nós temos o compromisso inalienável, Paulo, de não baixarmos nossa guarda. Pelo contrário, acelerarmos cada vez mais essa pressão e nós temos os mecanismos. Olha só, Alfredo, como é que eu vejo isso? Eu vejo isso, né, de uma maneira de evolução, né, de amadurecimento da consciência popular. O que significa isso? E é um recado, né, muito forte e muito claro para as autoridades governantes da atualidade, que o povo está adquirindo, está tomando posse, primeiro que está adquirindo a consciência da sua força e está tomando posse da sua força. Veja que coisa interessante, o povo pode decidir agora aquilo que ele quer, basta fazer uma pressão em cima
né, de um partido como o PSDB, um exemplo, né? Estamos aqui apenas discutindo, analisando a proposta que foi apresentada pelo deputado Gustavo Gaia. Nós estamos emitindo uma opinião, não quer dizer que nós estamos tomando partido, muito pelo contrário, estamos apenas fazendo uma análise da situação de um fato, ou seja, de um fato ocorrido. Então veja, o que está acontecendo? As pessoas podem agora ter nas mãos aquilo que elas querem, ou seja, o poder está passando verdadeiramente de volta para o povo, porque se o PSD não conseguir eleger agora os seus prefeitos e vereadores, o partido vai começar a minguar, vai começar a reduzir, né? E depois tem as eleições de 2026. Se não fizer deputados e senadores, vai sumir, né? Vai reduzir o fundo partidário, né? O fundo eleitoral, vai ficar sem essa participação, vai perder um pouquinho. Então, quer dizer, um prejuízo muito grande para se levar em consideração uma negociata ou alguma coisa que seja de encontro à vontade do povo. Então, é extremamente impressionante isso. Mas, Alfredo, eu vou pedir que você fique por aí, porque a gente ainda tem muita coisa para a gente falar, principalmente no campo internacional, que está pegando fogo, e eu vou te pedir para ficar aí só mais um minutinho que eu já volto com você. Tá legal? Porque agora nós vamos dar um outro recado de nosso apoiador, que é muito importante, inclusive para nós. É para quem quer melhorar a performance sexual. Quem tem o recado agora é a Tatá Onofre, que já está prontinha aí para falar. É com você, Tatá. Sim, e o Max Viril Power 40 é incrível. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem várias responsabilidades, né, Paulo? O homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar. Mas a verdade é que com a rotina, com o estresse, com tantas coisas, problemas circulatórios, tudo isso impacta sim, diminui o desempenho. O homem, ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona. Tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós, com os bisavós. E a testosterona, só testosterona já é importante para absolutamente tudo, até para a parte emocional. Por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido, sem motivo, acorda sempre cansado, indisposto, chega em casa cansado também. Não é só a rotina, a testosterona é importante. E o Max Viril Power 40, ele já regula isso. E outra coisa, você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, presta atenção. Quando a gente fala do nosso Power 40, ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência. O diabético, ele pode sofrer até com ereção mais flácida, sabe, Paulo? Às vezes não fica tão firme como deveria. E o nosso Max Viril Power 40, ele já fortalece cada terminação nervosa. Além dele trabalhar a rigidez, ele melhora todo o fluxo sanguíneo, dilata as veias, aumenta o calibre das veias, melhora o fluxo sanguíneo masculino, bombeando mais sangue para o órgão genital. Isso vai trazer muito mais potência, uma ereção duradoura e a prevenção de disfunção erétil, entre outros problemas. Mesmo com a medicação em dia, você que tem problemas circulatórios, é muito importante se cuidar. E ele vai trazer de volta o desejo, o apetite sexual. Além disso, ele vai trazer de volta a potência, a qualidade. Às vezes você acha que não precisa. Aí começa a tomar, Paula, a diferença é muito grande. Você consegue namorar por mais tempo, fica firme, ereto e não falha. Faz o seguinte, anota já o telefone, ó, 0800 323 0090. 0800 323 0090, Max Viril Power 40. Esse é incrível, tem efeito imediato no seu corpo, é forte, concentrado e é natural, não atrapalha a sua medicação, não tem nenhum efeito colateral, ao contrário, é uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela virilidade, traz de volta a confiança. Você que é solteiro, divorciado, às vezes é tão difícil, né? A gente conhece alguém, é tanta paixão, tanta vontade, que quando você vê, já foi. O Max Viril Power 40 ajuda no controle da ejaculação e da ereção. Ou seja, vai trabalhar a hipersensibilidade, meu amigo. Você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Nada de 5, 10 minutinhos, não. Com o Max Viril Power 40, você consegue prolongar o seu jogo, prolongar o seu tempo de ação. Você que é casado há muito tempo, é normal também o relacionamento esfriar. Só que tomando todos os dias, volta o desejo, volta aquela qualidade, a intimidade do casal, porque não pode se perder. A vida é uma só. Nós só temos essa vida. E aí não dá para viver em torno só dos filhos,
filhos, dos netos, do trabalho, das preocupações. Tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama. O Max Viril Power 40 vai te ajudar nesse desafio. Ó, pega o telefone e liga 0800 323 0090. Tira um print aqui e liga, porque se você falar que é telespectador, ó, eu vou liberar 70% de desconto. Desconto de funcionário mesmo, que é para você conhecer um tratamento importado e incrível com o melhor custo. Além disso, vai um AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, e vai também o smartwatch top de linha. Aquele que você consegue receber notificação do WhatsApp, batimentos cardíacos, você acompanha passos, uma série de funções. E é presente o smartwatch, não é sorteio, não é presente mesmo, junto com esse fone sem fio Bluetooth. E o descontão, ó, tá demais, hein, Paulo? Tem que aproveitar, gente, tem que se cuidar com o Max Viril Power 40, ó, 0800 323 0090. Esse aí deixa o homem preparado, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias e agora nós vamos falar do internacional mais um pouquinho. Tem coisa muito estranha acontecendo contra os integrantes do grupo extremista do Hezbollah no Líbano. Eles usam os conhecidos pagers, que são aqueles aparelhozinhos, né, de mensagem para se comunicarem uns com os outros. Acontece que, sem mais e sem menos, todos esses aparelhinhos no Líbano começaram a explodir, ferindo gravemente os integrantes do grupo Hezbollah pelo país inteiro e até matando alguns deles. A coisa foi séria. E não é uma explosão pequena, não. Em muitos casos, chega a ferir muito quem está por perto também. Veja o que aconteceu com esse senhor aí que estava, né, nesse local. Câmeras de segurança capturaram o momento exato em que a bolsa desse homem explodiu em um supermercado na capital libanesa Beirute nesta terça-feira, hoje, 17 de setembro. A localização foi verificada como um supermercado em Beirute, Líbano, a partir dos padrões de azulejos do chão e do teto, que correspondem a imagens de arquivo do interior da loja. O vídeo também contém a data e o horário. Centenas de membros do grupo armado libanês Hezbollah, incluindo combatentes e paramédicos, ficaram gravemente feridos quando os dispositivos de comunicação que eles usam começaram a explodir de uma maneira coordenada, disse uma fonte de segurança ao nosso canal Mundial Telenotícias. Um oficial do Hezbollah, que falou sob condição de anonimato, também afirmou que a detonação dos dispositivos foi a maior brecha de segurança que o grupo sofreu em quase um ano de guerra com Israel. Pelo menos 2.800 pessoas ficaram gravemente feridas, de acordo com o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde libanês. E de acordo com o ministro Ziad Makari, o governo condenou a explosão dos dispositivos como uma agressão israelense. Veja o que ele disse. حتى الآن سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة أكثر من 2800 جريح. حالة تقريبا 200 منهم هي حالة حرجة استوجبت إما إجراء عمليات جراحية أو إدخال على أقسام العناية الفائقة. وسجل كذلك سقوط عدد من الشهداء. العدد هلا 8 شهداء بما فيهم طفلة عمرها 8 سنين بالبقاع. Não houve comentário imediato do exército israelense às perguntas sobre as detonações. O interessante é que as autoridades sempre apontam crianças e idosos como vítimas, né? Mas nunca falam dos extremistas que usam os aparelhos para se comunicarem e armarem as suas estratégias de destruição, de terror. Sempre se colocam como vítimas. Alfredo Bessoff, o que você tem a dizer sobre esse episódio dos pagers explodindo? Bom, é importante a gente lembrar, Paulo, e nossos netespectadores, o Hezbollah surge no começo dos anos 80. O Hezbollah é o mais
qualificado grupo terrorista do mundo. O Hezbollah tem uma estrutura altamente treinada. O Hezbollah tem um arsenal maior do que a maior parte dos exércitos do mundo, Paulo. Lá sempre tem ocupação. Aí vocês vão dizer, mas Alfredo, eles usando o pager, foi exatamente uma forma deles fugirem das armadilhas tecnológicas. O pager era o meio mais seguro de intercomunicação, porque um grupo terrorista, pessoal, eles precisam, os integrantes, ter mecanismos de comunicação muito seguros para determinar ataques, para determinar lançamento, para determinar uma série de ações. Portanto, até agora, o uso do pager, que começou a se acelerar nos últimos 2 anos, tinha se revelado altamente seguro, Paulo. O que Israel fez? Israel se infiltrou nesse sistema, não se sabe ainda se no fornecedor dos pagers, e aí entra outro problema, que esse fornecedor basicamente era iraniano, portanto não se sabe se houve uma sabotagem lá. O que se sabe é que através do aquecimento, do superaquecimento das baterias de lítio, houve essa explosão. Então, se calcula, Paulo, em torno de 2.000, 2.800, podendo chegar até 3.500. E aí nós vamos ter um problema. Não foram apenas e tão somente terroristas, digamos, de fim de linha, bucha de canhão. Esse tipo de ataque acabou atingindo a estrutura dos comandantes, dos mandantes. E houve várias situações de amputação de braço, muitos deles estavam usando o pager no bolso das calças, então você pode ver o nível de danificação também nessas questões. Muitos deles ficarão amputados, muitos deles ficarão numa situação muito difícil. O grupo, ele precisa agora pensar em como reagir. O natural nessas circunstâncias, Paulo, é o grupo logo tentar reagir e dar o troco. O problema é que agora não tem mais o sistema de comunicação. Eles vão se comunicar como? Com sinal de fumaça? Eles vão se comunicar como? Com pombo-correio? Eles usaram exatamente o pager para fugir do celular, porque é proibido que um dirigente do Hezbollah use celular para qualquer tipo de comunicação. Qual será a alternativa? Como isso vai impactar nesse processo desse enfrentamento no norte de Israel? Como o Líbano vai se livrar dessa situação? Porque o Líbano foi também engolido pelo Hezbollah e não teve capacidade de reagir. Então, Paulo, não há ainda um número definitivo de vítimas, há um pedido, há um clamor pelo fornecimento de sangue, há uma situação verdadeiramente de caos. Algumas companhias aéreas já estão suspendendo os voos lá para a região, e aí nós vamos estar diante de um processo de um desenvolvimento que Israel fez, porque depois de matar o líder do Hamas lá em Teherã, nunca esqueçam disso, esse aqui é outro golpe poderosíssimo e vital na estrutura central dos grupos de terror. Lembrando a cada um de nós, e a mim também eu gosto de lembrar isso, que o Hezbollah era e continua sendo o mais preparado grupo terrorista hoje em atividade, em atuação no mundo. Olha, Alfredo, levando em consideração que tenham sido os israelenses mesmo que fizeram isso, foi uma manobra espetacular de inteligência e tecnologia, né? Porque você descobriu onde estavam, né, esses camaradas, ou seja, esses integrantes do Hezbollah, ou seja, estão espalhados por ali, cada um deles usando um pager desse, como você disse, é uma tecnologia extremamente ultrapassada, ninguém mais usa, e os caras sabiam onde estavam e começaram a destruir todos eles, aonde eles estavam, sem ter que pisar ali dentro, né, em território libanês. E o que chamou a atenção é que quem estava com o pager
era integrante do Hezbollah. E aí incluem-se aí paramédicos, enfermeiros, entendeu? Que faziam tudo parte de um esquema de extremismo dentro do território libanês. Mas agora vamos falar de um outro território, Venezuela. O governo do presidente, esse é pesado, né? O governo do presidente Nicolás Maduro intensificou suas táticas repressivas para esmagar protestos pacíficos e manter o poder após a eleição contestada na Venezuela em julho deste ano, afirmou um relatório da ONU nesta terça-feira, 17 de setembro. A missão de apuração de fatos da ONU, que entrevistou várias centenas de pessoas remotamente ou em outros países, já que foi negado o acesso à Venezuela, disse que as autoridades tentaram desmantelar a oposição, bloquear informações independentes e impedir protestos. Veja. Our findings are overwhelming. Not only have there been no improvements, but the violations have intensified, reaching unprecedented levels of violence. In the post-election context, we have documented 25 confirmed deaths, most of them young people under 30 years old, from popular neighborhoods. There are 2 children among them. One of the victims is a member of the Bolivarian National Guard. Of these 25 victims, we have confirmed that 24 died from gunshot wounds. The other was beaten to death. De acordo com a missão, 24 das 25 mortes foram causadas por ferimentos de bala, principalmente no pescoço. As prisões sob a temida operação Knock Knock, referindo-se à chegada inesperada nas casas de críticos do governo, frequentemente afetaram cidadãos comuns em bairros pobres. O relatório da ONU afirmou que a repressão em torno da eleição foi orquestrada por Maduro e marcou um novo momento na deterioração do Estado de Direito na Venezuela. As alegações de desaparecimentos, tortura e outros tratamentos cruéis aumentaram desde 2019, segundo o relatório. O candidato da oposição, Edmundo González, foi para a Espanha e pediu asilo após a emissão de um mandado de prisão contra ele na Venezuela. Professor Alfredo Bessoff, o que você tem a dizer sobre esse novo relatório da ONU? Demorou, né, Paulo? Demorou para que a ONU se posicionasse e que a ONU assumisse uma posição minimamente crítica. Não há mais como passar pano nessa situação. O Josep Borrell, digamos, o chanceler da União Europeia para assuntos políticos, já se manifestou também. Lamentavelmente, ainda nosso país se mantém numa posição promíscua, numa posição verdadeiramente vergonhosa. O mundo todo condena, o mundo todo não. Hoje, esse modelo de opressão, esse modelo de perseguição é apoiado por quem? Pela Bolívia, pela Colômbia, pela Nicarágua, por Honduras, por Cuba, pelo Brasil, Coreia do Norte, China, Rússia, Irã e talvez a Turquia. Observem como nós decaímos na questão da respeitabilidade política em nível nacional, em nível mundial. Nosso país hoje tem como parceiros de bandeira na questão política e dos direitos humanos essas figuras que odeiam liberdade, que odeiam democracia, que odeiam a vida. A situação na Venezuela se deteriora a cada dia. Eu tenho acompanhado através de jornais alguns depoimentos que são avassaladores e eu quero inclusive lembrar, Paulo, que no dia 28 de setembro, um dia depois do meu aniversário, haverá uma manifestação na Venezuela. Inclusive essa questão da saída do presidente vitorioso, o González, ela é meio dúbia, porque todo mundo diz que, na verdade, foi uma negociação do Zapatero com o Maduro. O Zapatero que é sócio, que é parceiro do Maduro. Então, é uma situação que nós, enquanto sociedade, temos que ficar atentos. O quadro lá na Venezuela tende apenas e tão somente, Paulo, a se deteriorar, porque tiranos, eles não têm compromisso com a vida.
Tiranos não têm compromisso com liberdade. Tiranos não têm compromissos com o povo. O único compromisso que os tiranos têm, o único compromisso, é com a sua perpetuação no poder, custe o que custar. E o Maduro já deixou bem claro que ele não sai do poder, ao menos enquanto o Trump não voltar. O que é curioso nessa história toda é que os espanhóis baixaram em Caracas com a autorização dos venezuelanos, né? Fizeram uma operação ali espetacular de resgate de Edmundo Gonçalves, levaram para a Espanha. Edmundo Gonçalves ainda não apareceu publicamente, né? Diga-se de passagem, na Espanha, para comprovar que verdadeiramente está ali, mas ele está, nós sabemos que ele está por lá. Mas Maduro agora está criticando a Espanha, está condenando a Espanha por guardar ali, por receber ali Edmundo Gonçalves, que é um procurado pela justiça venezuelana. Isso não te parece muito estranho? Aí é a questão da briga pelo poder lá na Espanha. Quem referendou, digamos, a vitória foi o parlamento espanhol. O Sánchez mantém uma postura dúbia. O Sánchez é do PSOE, Partido Socialista Obreiro Espanhol. E o PSOE é aliado ao Maduro, inclusive pelo Zapatero, que foi presidente do governo da Espanha. Então, há um jogo dúbio, porque, ao mesmo tempo que o Sánchez precisa dar uma satisfação para a União Europeia, porque o mundo todo está contra, todo não, tirando aquelas coisas que a gente falou antes, todos eles estão contra o Maduro. E o que o Sánchez fez? O Sánchez aceitou aquela situação, mas ao mesmo tempo, só para você ter uma ideia, Paulo, ele proibiu qualquer contato entre o González, o venezuelano, com o Abascal, que é do Vox, ou com o Feijó do PP. Portanto, me parece que nesse momento o Urrutia é prisioneiro do governo espanhol. Se eu pudesse usar uma imagem mais forte, Paulo. Na minha visão, o que aconteceu é que ele está ali, mais prisioneiro do que exilado. Tá certo. Agora vamos voltar para a gente encerrar essa parte, aproveitando que você está aí disposto, conversando bastante, né? Eu queria voltar para o Brasil, porque nós falamos de Portugal, você passa perto de Portugal aí com muita frequência. Como é que está a situação das queimadas aí? Essa é a primeira pergunta, né? Como é que você hoje, informação que você tem agora, né, das recentes queimadas, e como é que você vê a posição do governo brasileiro com essas mesmas queimadas que acontecem no Brasil também, né? Motivo seca, e agora dizendo que querem desapropriar as terras que usaram fogo, né, para a destruição de suas plantações. Como é que você está vendo isso aí? Olha, meu amigo, meus caríssimos netespectadores, há um levantamento, Paulo, muito verdadeiro, que aponta um altíssimo percentual de incêndios criminosos aqui na Europa, na Itália, Portugal e outros lugares, porque há um sistema de contratação de bombeiros voluntários apenas quando há fogo. Todo ano é a mesma situação. Me parece que é um bom negócio certas situações. Lógico que por vezes sai do controle. E quando sai do controle vira tragédia. Essa é uma situação que a Europa sabe muito bem como funciona. Mas no caso de Portugal, os bombeiros são voluntários e eles apenas recebem no período em que tem fogo. Isso já existe, N denúncias, já existe documentos comprovando essa situação. Voltando para a realidade do Brasil. Paulo, é engraçado como as pessoas vão se adequando, como as pessoas vão, digamos, contornando o discurso. O grande problema do atual governo é uma praga ideológica. Ideologicamente, a esquerda é marcada pela preguiça, pela irresponsabilidade e pela incapacidade de assumir nem os seus atos e nem os seus defeitos. A esquerda, via de regra, ela é especialista em tergiversar, criar comissões, fazer documentos, elaborar estudos, mas de coisas práticas. Veja bem,
no Rio Grande do Sul, que nós tivemos uma tragédia, foi uma tragédia ecológica, não foi uma tragédia meteorológica. Isso nós temos que entender. Uma legislação que impede que seja feito desassoreamento de rios, de vias e tudo mais. No caso, hoje, dos incêndios, a situação da seca, em 2019 e 2020, ela chegou nesses níveis, Paulo. Mas aí tinha o Bolsonaro. Bom, a culpa é o Bolsonaro. Teve, como você falou com muita ironia na abertura do programa, e eu gosto da tua fina ironia, porque na minha visão, ironia, só as pessoas inteligentes conseguem ser irônicas, quando você disse que fizeram canções, belas canções em defesa ambiental, mas de coisa prática, de coisa verdadeira. Outra coisa, botar fogo, virar uma indústria de confisco de terras. Quem vai administrar essas terras confiscadas? O MST? Ou vai repassar para o governo da China? Com quem essas terras irão ficar? Esse espólio todo, essa leviandade toda, e esses que estão sendo apontados como autores de incêndios intencionais. Olha, me desculpe, Paulo, a minha falta de jeito, às vezes até a minha falta de educação. Eu sou filho de agricultor e digo para ti, não tem ninguém, Paulo, ninguém mais preocupado com a preservação do seu patrimônio do que o homem do campo. Porque o homem do campo só tem aquele patrimônio. O sustento, o seu sustento, o sustento da sua família, tudo depende da preservação e do cuidado dessa área de terra. Então, eu creio que o governo está usando de má fé. Eu vi as intervenções da Marina, ela é deplorável, ela é deprimente, ela é, acima de tudo, incapacitada para o exercício desse cargo, mas ela tem ao seu lado uma mídia sempre sabuja, disposta a não atacar o problema de frente. A questão das queimadas no Brasil é uma questão de política, verdadeiramente de decisão política. E quanto ao fato do ministro Dino estar administrando no lugar do Lula, mostra claramente que esse governo do Lula não tem nenhum compromisso ou comprometimento, Paulo, nem com a preservação ambiental e nem com a preservação do seu espaço político. Lamentável o que nós estamos vivendo, sinto pelas vidas, sinto pelo meio ambiente. Eu, como eu sempre digo e faço questão de dizer, Paulo, eu nasci no campo, eu sou filho de agricultores e eu sei o valor que tem aquele patrimônio para cada agricultor. Portanto, não venham acusar o pessoal do agro de responsável pela incapacidade dos governantes. Ok, Alfredo, chegamos ao final. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez. Foi muito legal e até a próxima, viu? Com certeza, meu amigo Paulo, nós estaremos logo de volta. É sempre muito bom, muito importante. Eu quero lembrar aos nossos net espectadores, olha, inscreva-se, participe do canal, apoie o canal. Pessoal, manter uma estrutura dessas, vocês acham que é fácil? Vocês acham que é brincadeira? Apoiem os anunciantes. Apoie aqui, tem uma possibilidade, tem um QR Code aqui na tela para você virar apoiador. Toda forma de ajuda é bem-vinda. Mas se você tiver cortado dos pila, né, Paulo? Faz o seguinte, compartilhe com seus amigos, espanque o joinha, deixe um comentário, isso tudo dá relevância para o conteúdo e para o canal. Um abraço, Paulo, até semana que vem. Até semana que vem. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Se você gostou, viu aí o recado do Alfredo, né? Não deixe de nos dar um like e compartilhar. Também peço que se inscreva no canal, é bem facinho. Basta clicar ali em cima e pronto. Não precisa de mais nada. Contamos muito com a sua ajuda. Um grande abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá.